O objetivo dessa aula é que você entenda como a gente vai fazer toda a fixação de painéis aí em qualquer estrutura, tá certo? Então você vai entender a alinhar esses painéis na estrutura, vai aprender a fixar os painéis, vai entender por que numa instalação em 2 fileiras eu vou ter que juntar os painéis. A gente vai entender também nessa aula exatamente como fazer a medição através do multímetro. Então a gente vai medir a tensão de um painel e vai medir a tensão de todos esses 6 painéis ligados em série. Então a gente vai medir e vai comparar uma com a outra, tá certo? É bem interessante que você acompanhe atentamente essa aula. Eu vou fazer aqui a fixação dos 6 painéis e a gente vai entender exatamente como isso é feito, tá bom? Então vamos lá, vamos para a aula. Bem, eu vou começar fixando, tá? Com esse terminal aqui, é uma estrutura de alumínio que a gente já conhece. Eu vou começar a fixar essas 2 pontas aqui desse painel. Vou fixar esse painel primeiro e depois vou fixar a outra ponta. Então a gente tem ali 4 terminais, eu vou pegar aqui 4 terminais para a gente poder fixar. Já estou aqui com os 4 terminais, tá? Então agora é só a gente fixar. Eu estou aqui com a chave Allen 6 e estou aqui com um alicate, tá? Um alicate universal normal, só para dar um aperto melhor no parafuso. Então vamos lá, vamos começar aqui a fixar os painéis. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar o painel alinhado, tá? Então eu vou alinhar aqui o painel. O painel de baixo, ele precisa estar alinhado com o painel de cima. Então deixei aqui bem alinhado, tá? De acordo com o alinhamento aqui da estrutura. Então preste atenção que você tem que deixar ele bem alinhado. Então agora eu vou só começar a fixar cada um desses terminais aqui de fixação do painel, tá? É só colocar aqui na estrutura, como a gente já viu em aulas passadas como faz isso, mas eu vou fazer isso aqui de maneira mais rápida, só para você ter ideia como é feito por um todo. Então, alinhei os 2 painéis. Uma coisa super interessante é que entre os trilhos, né, com os trilhos, eu vou medir isso aqui direitinho para você, mas com os trilhos você precisa ter pelo menos 30 centímetros de painel sobrando. Não esqueça de fazer isso, tanto para cima como para baixo. Você tem que ter 30 centímetros sobrando de painel. Então agora eu estou fixando já o 2º parafuso, coisa muito simples, muito rápida. Fixei já, vou para o 3º parafuso. Depois eu volto só dando um aperto. Note que eu já alinhei aqui os 2 painéis, tá? Então é super importante que você faça o alinhamento. Então já vou aqui para o 4º parafuso. 4º parafuso. Veja como a instalação de um sistema das placas é rápida. Depois que você fixa os trilhos no telhado, então é muito simples você realmente parafusar e fixar essas placas. Bem, já fiz aqui os 4 parafusos. Agora o nosso objetivo é alinhar esses painéis do meio, né? E colocar os 4 parafusos. Note que esse painel aqui, ó, ele não está alinhado com esse, então teria que alinhar. É só dar uma batidinha aqui, ó, subir um pouquinho esse painel e aí a gente já vai estar alinhando. Então vamos pegar agora aqui, fazendo essa fileira aqui do meio. Eu vou estar aqui então com 4, né, parafusos de fixação intermediário. Então isso aqui é importante que você aprenda, né, ó. Por que é intermediário? Porque aqui eu vou ter 2 abas. Eu vou fixar uma placa aqui, ó, e a outra placa vai ser fixada aqui, ó. Diferente de um parafuso terminal que só tem uma aba. Esse aqui tem 2 abas, porque segura uma placa aqui e outra aqui. Esse aqui só tem uma aba, só vai segurar a placa no final, ok? Então vamos pegar esses 4 parafusos aqui e já posicionar de forma intermediária aqui entre as placas. Pronto. O que eu tenho que fazer aqui, ó, note que esse parafuso ele tem esse ganchozinho aqui, essa peça de alumínio, onde eu vou colocar ele aqui dessa forma aqui, ó, no alumínio e só faço girar. Quando ele gira, ele vai se agarrar ao alumínio e não sai mais. Então eu vou botar ele reto.
Quer dizer, vou botar ele aqui em diagonal, ó. Assim, ó. E depois só giro o parafuso e ele se agarra já. E aqui eu vou ajustar essa placa. Ok? Vou botar já o segundo parafuso, depois eu venho apertando. Por que você não aperta logo? Porque vai ficar mais fácil de você ajustar, tá? Então vou botar aqui, ó, já o segundo. Já botei. Depois eu volto só apertando. Já vou botar aqui o terceiro. Afastar um pouquinho essa placa aqui, ó. Cada um vai arrumando a sua melhor forma de fixar esses parafusos, ok? Então é interessante que você vai buscar a sua forma de fixar esses parafusos da melhor forma possível. Vai aprimorando a técnica. Então aqui, ó. Aqui. Vou botar o quarto parafuso já. Tudo muito simples. Vamos aqui botando o quarto parafuso, ó. Puxar um pouquinho essa placa. Entrou reto. Aqui eu posicionei e puxei a placa. Note que o seguinte. Agora o que eu vou ter que fazer? Olha só, essa placa aqui, ela não está alinhada ainda, não está colada na outra. E note que vai ter sempre uma distância, ó, entre uma placa e outra, por causa do parafuso intermediário. Então isso aqui é importante porque se você tem 3 placas dessa aqui, e se cada placa ela tem 1 metro de largura, então você não tem como comprar um trilho de 3 metros. O seu trilho tem que ser no mínimo de 3,20. Por quê? Exatamente por causa da diferença, a distância que o gancho deixa entre uma placa e outra, entendeu? Então isso aí, grave isso aí. Você não vai poder cortar um perfil desse de 6 metros no meio para botar em 2 fileiras. Que você vai ter que fazer esse perfil, ele tem que ser pelo menos de 3,20 para suportar 3 placas. Entenderam isso aí, né? Ok. Então vamos lá. E se fosse reto, da mesma forma, o perfil teria que ser 3,20, exatamente para você poder colocar os parafusos intermediários, tá certo? Tem que dar o desconto do parafuso intermediário, do parafuso fixador aqui entre as placas. Então acabei de encostar essa placa lá, ok? Vamos ver se lá em cima também está alinhado. Eu vou alinhar aqui um pouquinho, ó. Alinhei, perfeito. Aqui em cima está alinhado, vamos lá. Aqui em cima certinho, ó. Alinhei certinho, então a única coisa que eu vou fazer agora é apertar esses parafusos, só isso. Tá? Alinhei as placas, apertei os parafusos e aqui a segunda etapa já está pronta. Veja como é simples você instalar um sistema fotovoltaico. A parte da fixação de placas nada mais é do que isso, tá? Do que você apertar os parafusos, saber alinhar, saber apertar, entender que uma placa em 2 fileiras ela precisa estar junta, porque se eu não juntar essa placa, eu não tenho como ligar ela em série. Porque o painel de cima, o cabo do painel de cima, vocês vão ver, terá que ser conectado no cabo de painel de baixo. E aí dessa forma, se não tiver, se eu não tiver com essa placa colada, você vai ver que um cabo não vai se conectar no outro, porque o cabo vai se tornar pequeno, tá bom? Então agora aqui é só parafusar, apertar essa placa aqui também. Estou apertando já, coisa muito simples. Apertei, vou apertar essa outra aqui de cima, apertado. Bem, já vamos agora para a terceira placa. A terceira placa
eu estou entre duas placas, eu vou usar os parafusos aqui de fixação intermediário ou os parafusos terminais? Como? Eu vou ligar uma placa na outra, então eu vou ter que usar o parafuso intermediário, tá? Então vamos lá. Alinhando a placa, veja que aqui, ó, uma placa não está alinhada, eu vou alinhar mais a placa, empurrar um pouquinho mais, colocar o parafuso, olha o jeito que eu coloco o parafuso, retinho, ó. E aqui dentro, coloco ele reto. E aqui dentro eu giro ele. Quando eu giro, ele se agarra lá, tá? Então eu vou juntar essa placa. E já vou colocar agora o segundo parafuso lá, intermediário. Então a gente tá fazendo essa... fiz questão de mostrar isso aqui como um todo, para você entender como é simples a instalação, a fixação desses painéis. Agora já vou colocar aqui o último parafuso. Pronto, o que eu vou fazer agora? Alinhar a placa e apertar o parafuso. Alinhei, apertei o parafuso, só torcer aqui, ó. Apertei, parafuso apertado, perfeito. Já vamos agora apertando o segundo parafuso. Ah, uma coisa, eu levo choque se eu tiver aqui debruçado numa placa dessa? Não, enquanto elas não estiverem ligadas em série, ela só tem 30 volts. Então você não vai levar choque aqui de 30 volts mesmo, porque só se você, mesmo assim, só se você pegasse nos cabos. Aqui em cima, ela não vai dar choque em você, ó. Tô botando a mão. Agora é quente, lógico, tá captando energia. É um vidro que tem aqui em cima, então é quente, tá? Mas você não leva choque em manusear essas placas, uma por uma. O que você vai ter cuidado é quando você ligar elas em série, ok? Então vou aqui terminar aqui de parafusar já o terceiro parafuso. Os painéis já estão alinhados. Terceiro parafuso já apertado. Vamos agora por quarto parafuso. Veja que eu estou instalando aqui basicamente essas placas. Eu devo levar aí um tempo de quê? 15 minutos para instalar 6 placas? Viu a facilidade de você parafusar essas placas depois que você... E o trilho que está embaixo é só você fixar. Você vai aprender, a gente vai aprender isso aí quando estiver no telhado. Vai aprender a fixar esse trilho no telhado, você vai fixar isso nos caibros, apenas para o painel não sacar. Você vai, a forma de fixar isso nos caibros, a gente tem várias formas, exatamente para não dar vazamento à telha. Por isso que a gente vai ver vários ganchos que se moldam ao estilo de telhado. É só esse o segredo de você ter o gancho que vai se moldar o telhado. Fora isso, é só fixar, parafusar. E isso aqui é como se fosse o trilho para cima, ou seja, do telhado para cima, é isso que a gente está fazendo, ok? Vamos continuar. Então, eu já parafusei aqui os 4, então só sobrou o quê? Só sobraram os 4 parafusos de fixação finais, né? Terminais, ó. Só tem os 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Então vamos lá, fixar para terminar essas placas. Fixei o primeiro. Vou fixar o segundo. Fixei agora aqui o terceiro. E vou fixar aqui o quarto parafuso.
Bem, a gente acabou de fixar todos os parafusos das 6 placas e levamos aqui por volta de 10 minutos para fazer esse trabalho. Agora, o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver qual é a tensão de uma placa. Então, para isso eu vou começar a pegar a placa para ligar em série. Então eu vou colocar minha luva. Vou tentar mostrar aqui que essa luva é uma luva isolada e ela tem capacidade de segurar até 1000 volts, tá? Até 1000 volts. Então é uma luva isolada. É importante que você tenha uma luva dessa isolada com essa capacidade. Então, como a placa ela tem 32 volts e se eu tiver 10 placas aqui, vou ter na verdade 320 ou se eu tivesse 10 placas seria 320 volts, tá? Então essa luva aqui, ela aguentaria aí por volta de 30 placas tranquilamente, mas a gente só vai manipular aqui 6 placas, então essa luva aqui já vai ser suficiente, ok? Então, agora a gente vai medir, tá? Medir a tensão de uma placa com o multímetro. Então vamos lá, vamos fazer essa medição da placa aí com o multímetro. A gente vai estar aqui por volta das 11 horas, o sol está brilhando muito aqui, quer dizer, as placas do jeito que está aqui já estão captando a energia do sol. Eu só não estou injetando na rede ainda porque eu não fiz a ligação, mas do jeito que você colocou a placa aqui, ela já está gerando energia, tá? Se você está aproveitando essa energia ou não, é uma outra coisa, mas ela já está gerando energia. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no multímetro agora, para a gente ver a tensão da placa que está sendo gerada, ok? Vamos lá então.